Gente, nós vamos estar falando hoje sobre o pastor segundo a Bíblia. E eu quero começar agora fazendo, vou citar 2 nomes de pessoas aqui para dizer só uma definição, tá bom? E rapidinho, você pode responder daí mesmo. A primeira pessoa que eu vou estar perguntando é para a Elisa. Elisa, o que é que você define, na sua opinião, o que é que você define um bom pastor? Só uma frase rápida. Que dá vida pelas ovelhas. Muito bem, deixa eu ver quem eu vou chamando. Ângela. Raquel. Ângela. Raquel, o que é que você define, meu amor? Ele conhece? Cuida e direciona. Tudo isso é tão importante. Gente, cada um, se eu fosse perguntar, ia dar uma definição do que é um bom pastor. E isso é importante. Essas opiniões são certíssimas. E é uma coisa tão importante a gente conhecer sobre o pastor segundo a Bíblia. Você sabia que o líder de célula, o líder de setor, de área, distrito, ele é um pastor. Um pastor mesmo que não seja ainda oficializado, mas assim de púlpito, sendo ungido de púlpito, consagrado de púlpito, mas você é separado, é escolhido por Deus a dedo. Porque não é qualquer pessoa que pode ser um líder de célula. Gente, não é qualquer pessoa, porque nós não podemos entregar pessoas, pérolas, na mão de pessoas irresponsáveis, pessoas de má caráter. Nós não podemos. Então, você é um escolhido por Deus para essa missão. Muito bem. Então, as pessoas, elas sabem que se nós somos, ou a pessoa é um bom líder, um bom pastor ou não. É igual um médico. Tem médico que ele é médico por vocação. Ele ama atender os pacientes. Ele levanta, ele pega na mão. Às vezes, lá em Fortaleza, eu levava minha mãe para o médico, ele levanta, puxa a cadeira, manda sentar. Manda a gente que está acompanhando se sentar. Por vocação. Olha nos olhos, vai anotando tudo direitinho. E isso, o que é que acontece? Transmite segurança para o paciente. Mas tem os médicos mercenários, que ele faz só por causa do dinheiro. Como é que ele faz? Ele não olha no olho do paciente, ele só é de olho no teclado. O que é que você está sentindo? Isso e isso. Faça o exame, passa a consulta e tá, tchau. E eu, lembrando disso, eu preparando essa mensagem, me lembrei de um fato que aconteceu com minha mãe. Levei ela para o ortopedista. Chegando lá, o ortopedista, ele só foi anotando rápido, entregou a receita e despediu. Quando nós chegamos no carro, eu dirigindo, aí eu olhei de lá, já estava assim, ó. Eu disse, o que é, minha doçura? Ela disse, aquele olho de coruja, porque ele tinha os olhos assim, buticados para fora. Aquele olho de coruja só fez fuçar na consulta, só faz fuçar. E aí eu comecei a rir. Eu disse, o que a senhora queria que ele fizesse? Minha filha, ele não olha nem para a gente. Ele só faz fuçar. Aquele olho de coruja. Eu comecei a rir porque ela é uma idosazinha, ela vai fazer 94 anos, ela estava com 92 nessa época. Então, ela observou o olho dele, que é bem tufado para fora, sabe? E ela associou com o olho de coruja. Mas ela ia tão insatisfeita,
E ela percebeu, mesmo a idosa, percebeu que ele era um médico mercenário. Não faz por amor, faz pelo dinheiro. Por isso que é importante, nós líderes, queridos, nós termos esse coração de um bom pastor. Gostaria de ler com vocês o livro de João 10, de 11 a 15, na RA, diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu o conheço, o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Então, queridos, eu mesma vim para essa cidade, essa cidade com 3 propósitos. E Deus sabe que sempre eu estou dizendo para ele esse propósito. Primeiro propósito é para honrar e glorificar a Deus. É um desejo, é uma coisa que tenho. Segundo propósito, eu vim para lavar os pés dos servos do meu Senhor. E Deus sabe o quanto eu amo servir o povo dele. Ele me conhece. E outro propósito é para ajudar a expandir o reino de Deus. Então, nós lemos aqui, o bom pastor, uma coisa importante aqui dele, é que ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, é um amor sacrificial. É o amor ágape. Ele não age por interesse. Ele não faz as coisas, por interesse, mas pelo amor genuíno, sem esperar nada em troca. Ele cuida bem da pessoa rica e ele cuida muito bem também das pessoas pobres. Isso é importante. O bom pastor, ele olha igual. E é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado de guardar o nosso coração, de amar as pessoas iguais. Então, o bom pastor, ele faz isso, ele dá vida pelas ovelhas. Ele não se ama mais do que as ovelhas. O pastor Eibe, ele falou uma coisa que, desde aquele dia que eu ouvi ele falando em Fortaleza, eu tenho também tomado posse. Ele disse que ia mandar fazer uma camisa dizendo: eu sou o terceiro. Só isso. Aí, se as pessoas perguntassem, o que quer dizer isso? Ele disse, porque primeiro é Deus, segundo é os outros, terceiro sou eu. Então, você vê, primeiro é Deus, a cruz, a gente está bem com Deus. Se a gente estiver bem com Deus, a gente vai amar o próximo como a nós mesmos. Nós vamos entender que a função de um líder de célula é honra. Não é qualquer pessoa. E a gente vai amar, cuidar bem das ovelhas que ele nos confiou. Então, isso é tão importante. Ele falou, e depois que eu vi aquilo, eu tive uma revelação. Eu tenho dito também, Senhor, eu também sou o terceiro. Eu quero estar dando oportunidade, cuidando bem, de coração, porque ele conhece o coração. Nós não podemos enganar Deus. Outra coisa importante, outra marca do bom pastor, ele não abandona as ovelhas em perigo. Nós vimos aqui em cima que o mercenário, ele vê o lobo, que é o versículo 12, ele vê o lobo e ele foge. Ele abandona as ovelhas. Aí o lobo vem, arrebata, e dispersa as ovelhas. Então, ele não é aquele que luta. Esse lobo, querido, que mostra, são os falsos mestres, são tentações, são problemas, são situações que as ovelhas precisam de ajuda. E aí, ele não está nem aí, ele faz fugir.
Ele faz é fugir. Se a pessoa manda mensagem, ele olha, e já fulano, não vou nem responder. Se liga, não quer atender. Por quê? Porque essa pessoa, ele é um mercenário, ele não está fazendo. Existem tantas pessoas, pastores, que não é o caso de líder de célula, sabe? Mas tem tantos pastores financiados, que são pastores por causa do dinheiro. Infelizmente acontece. Eu escuto muitas, tem muitos anos que eu escuto pessoas que vêm de outras denominações, que congregam em outras denominações, que se queixam tanto, mas é uma coisa que nós trabalhamos para a gente ter esse coração de um bom pastor. Então, veja só, ele não luta, né, contra o lobo, ele foge, ele deixa as ovelhas se virarem. Ele não defende o rebanho, né? Ele não defende o rebanho assim com firmeza. Ele não é aquela pessoa que toma postura. Enquanto Davi, olha só, o Davi, ele pastoreava as ovelhas do pai dele. A Bíblia diz, olha só o que é que aquele jovem fazia. Ele tinha uma harpa que ele adorava a Deus e ele tocava no coração de Deus. Mas você sabia o que é que fazia ele tocar no coração de Deus também? Porque através da adoração ele passou a conhecer o dono das ovelhas, né? Ele passou a conhecer mais e mais o Senhor. E quando vinha as lutas contra as ovelhas mesmo do pai dele, né? Ele enfrentava. Ele não ganhava nada, que é o caso dos líderes de célula que não têm salários. Tem sim recompensas eternas, que é muito mais além, é muito mais precioso. Então, ele, nesse tocar da harpa, ele tocava no coração de Deus. E o que é que ele tinha? Um coração amoroso, um coração que ele dava vida, o sol quente, tudo, passando momentos difíceis, mas ele estava lá, atento. Quando o lobo se aproximava, ele enfrentava o lobo. Né? Ele enfrentou o urso, a Bíblia diz, ele enfrentou o leão e ele matou. Você imagine, não tinha ninguém ali para ajudar. Mas ele enfrentava, arriscando a vida, que ele poderia ter sido devorado. Mas ele deu a vida ali. E por isso que Deus honrou muito ele, ao ponto dele se tornar de um pastor, ele foi para o palácio. Ele foi para o trono. Foi ser rei por causa de quê? De fidelidade. Querido, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, Mateus 25, 21, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Tá? A Bíblia diz que o Senhor vai prestar contas daquilo que Ele colocou das nossas mãos, os talentos, as nossas habilidades, os nossos dons. Ele vai prestar contas. E aquele que foi fiel, que multiplicou, ele vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Escuta, se você for fiel com uma pessoa, um discípulo, uma discípula, a sua célula, saiba de uma coisa, Deus vai te colocar no mundo. É Deus que promete. Então aqui Davi, ele foi colocado como um rei, líder de multidões. Sabe por quê? Porque ele tocou no coração de Deus. Ele tocou quando ele cuidou bem, quando ele foi fiel no pouco, naquilo que o pai dele confiou a ele, tá? Outro ponto importante, o bom pastor, ele conhece a vida, as necessidades das ovelhas. Isso é tão lindo. Ele conhece as fraquezas, as fragilidades das ovelhas, e ele cuida dessas situações. Ele não só conhece, ele cuida. Quando eu penso nas pessoas que eu lidero, eu sei tudinho, fulano tem esse problema, fulano tem esse daqui, esse aqui passa por essa luta, esse passa por essa. Eu sei que você também sabe, não é verdade? E a gente tem que lidar
pessoalmente, particularmente com cada um deles, resolver e sempre dar esperança. Líder, dê esperança para o seu liderado, mesmo que você ache que é impossível. A gente tem que passar confiança neles. Pastor Rico, uma vez estava nos falando, Pastor Rico foi nosso líder lá em Macapá, foi um discipulador, meu discipulador, ele e a pastora Berna. Ele falando que tinha um irmão que devia tanto, que esse irmão se abria, ele orava, mas ele disse que ficava tão assim desanimado, poxa. E aí ele foi contar para o pastor Eibe. Ele foi contar para o pastor Eibe, esse irmão foi contar para o pastor Eibe dessa dívida tão grande que tinha parcelado para 200 anos. Aí ele disse que o pastor Eibe pulava de alegria, amém, irmãos, amém. Assim, ele disse, meu Deus, ele me falando, meu Deus, 200 anos, eu lá tinha fé de pular. Mas mesmo assim, uma coisa que aos olhos do homem é impossível, ele pulava de alegria, animando o irmão. E nós servimos um Deus do impossível. Então, nós líderes, é para nós animarmos as pessoas, ainda que aos nossos olhos pareça impossível. Lembra que Abraão creu contra a esperança? Abraão, velhinho, arrastando os pés, minha velhinha, né? Falando com Sara como uma velhinha, uma idosa, estéril. Mas ele creu quando Deus falou que ele ia ser pai de multidões. É essa esperança que nós temos que transmitir para os nossos liderados, queridos. Então, veja só, o pastor, ele resolve, ele sabe que as ovelhas são frágeis. E ele resolve a situação, ele anima, coloca para cima, conte comigo, fica mandando mensagem, está tudo bem, como é que você está nessa área, estou orando por você. É isso que é importante, gente, isso é importante. Provérbios 27 e 23 diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Olha, gente, isso aqui é uma ordem de Deus, é um mandamento, é no imperativo. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Só isso? Só para você conhecer? Não, e cuida bem. E cuida do rebanho. É isso que aqui em Provérbio tem esse mandamento. E por último, né? O bom pastor, ele também alimenta as ovelhas. Por último, por hoje, mas nós vamos dar continuidade quando eu tiver outra oportunidade, tá? Ele não só cuida fisicamente, né? Ele cuida também espiritualmente, ensinando a palavra. Olha só, ele alimenta as ovelhas. O pastor, líder de célula, é o responsável. Gente, vai começar dia 6 de outubro, a classe Nova Criatura. Então, é responsabilidade de nós, líderes de células, a encaminhar as pessoas que não fizeram a fazer, porque, gente, eu fiz a Nova Criatura no ano de 1986. Eu aceitei Jesus em 85. Em 86 eu comecei a fazer os cursos, que eu já aceitei no final de 85. Eu comecei a fazer os cursos, naquele tempo já tinha classe de Nova Criatura. Já tinha, sabe, autoridade espiritual, tinha família feliz, que hoje é família cristã. Então, o conteúdo é o mesmo. E é importante, olha, deixa eu dizer, quando você bota seus liderados, a sua ovelha que Deus te confiou, é os pais que levam os filhos para a escola. É os pais que pagam a mensalidade, é os pais que pagam o preço de buscar, de deixar, de comprar o caderno. É os pais, então é o líder de célula que é o responsável para alimentar as ovelhas que o Senhor te confiou. Como? Botando na EMP, colocando na EMP, vai começar dia 6, tá? Nós estamos terminando agora essa semana sobre a autoridade espiritual. Gente, quem perdeu, meu Deus. Deixa eu dizer para você,
Essa autoridade espiritual eu aprendi no início da minha vida cristã. Eu nunca me levantei contra um líder, porque eu temo muito por o que eu aprendi naquela época. Tá? Claro que eu já repeti muitas vezes, já dei essa matéria, mas olha, eu tenho muito temor. E também é importante a gente aprender para que os nossos liderados não fiquem errando. É nós que temos que ensinar, colocar na EMP. Outra coisa importante é motivar para o discipulado, para ser fiel aqui no Tadel, porque a gente aprende tanto aqui no Tadel. Bem, a Bíblia diz que ele não só cuida fisicamente, né? A Bíblia mostra, mas também espiritualmente. Ele conduz a verdes pastos, ou verdes pastagens, que é a palavra de Deus. Salmo 23:2 diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Essa expressão, águas de descanso, ou águas tranquilas, que tem outra versão, porque as ovelhas, elas se assustam fácil, gente, elas são assustadas. Eu digo porque eu cuidei nas férias, eu estudando em Crateús, quando eu chegava nas férias, lá no sítio, meu pai criava gado, ovelhas, tudo. Eu gostava de ir, mais ele, lá longe no cercado, buscar ovelhas. Eu gostava de mexer com ovelhas, impressionante. E eu me lembro que uma vez eu me enchi tudo de carrapicho, sofria que só, meu pai andava muito rápido, eu correndo, menina correndo atrás, mas eu gostava. E eu observava, elas são assustadas, qualquer coisa, se elas se assustam, quando elas olham tudo de uma vez, se uma erra, as outras têm tendência de acompanhar, de se assustar. Por isso que o pastor, ele leva ela para águas de descanso, porque elas se assustam fácil, e as águas calmas transmitem segurança e paz para essas ovelhas. Isso é importante nós também fazermos isso. O bom pastor, ele não leva as ovelhas para lugar de perigo. Ele sabe que ali tem perigo, então ele não leva elas para lugar de perigo, mas para um lugar de renovo. Este lugar é onde Deus restaura a alma, é onde Deus cura a alma, né? Que é levando, como eu falei, conhecer Deus através do TSD, conhecer Deus através da palavra. Nós temos discipuladores e líderes de célula, dar tarefas. É importante dar tarefas para que eles possam se alimentar, elas possam se alimentar da palavra. E é isso que vai vir a cura. A Bíblia mesmo diz que lá em Daniel 11:32, diz que aquele que me conhece, ele é ativo e ele é forte. Então, a pessoa que conhece Deus, ele é ativo, ele é forte. Por isso que nós temos que levar as pessoas que Deus nos confiou, as ovelhas, a conhecer verdadeiramente Deus, levar elas às águas tranquilas, a conhecer verdadeiramente Deus. As ovelhas percebem, como eu já falei, que elas são bem cuidadas, que elas são amadas. E quando a gente faz isso, a gente está transmitindo para elas segurança. Ela vai dizer, eu posso confiar. Por que que as crianças, quando acontece separação, elas ficam desfocadas, tristes? Um dia desse, o Enzo chegou em casa, fez um pedido para a mãe dele. Me promete, mamãe, me promete que você nunca vai separar do meu pai. Por quê? Porque no colégio ele ouvia muito os coleguinhas falando, meu pai se separou da minha mãe, meu pai foi embora. Então isso traz insegurança. Os filhos, as ovelhas têm que sentir segurança, que nós respeitamos elas, que nós tratamos como filhos, respeitando. Isso é importante. Agora, queridos, para a gente ter esse coração, é necessário pedir. Talvez você pensou, ixi, será que eu tenho esse coração? Se você percebe que não tem, não se sinta condenado. O pastor Eibe fala que ele já era pastor ordenado e ele não tinha um coração de um bom pastor. Até que um dia ele foi visitar um pastor que estava crescendo muito,
E chegando lá, ele disse: ai, pastor, como eu estou com pena de você, pastor, tenho tanto pena, você e sua casa cheia direto, você não tem sossego. Não, pastor Eibe, eu amo isso, eu amo sentir o cheiro das ovelhas. E ele disse, ficou, meu Deus, chegou em casa, ele entrou em crise, pedindo, mas a pastora Andréa, Deus me dá esse coração. Você sabe, uma das coisas que a gente tem esse coração é quando a gente não ama as coisas mais do que as pessoas. Quando as pessoas chegam, a ovelha chega, deixa a sandália aí, querida, a casa eu limpei agora. Entra calçada, meu filho, você é mais importante do que essa casa. É isso que a gente tem que ter. Cuidado aqui. Não, você é mais importante. A gente não vai chegar bagunçando, mas a gente também não pode ser chato. As pessoas são mais importantes do que coisas. As coisas vão ficarem. Tudo vai ser monte de lixo. É as pessoas. É estes tesouros que Deus nos deu que vão permanecer eternamente. E eu quero agora, nesse momento, se você não tem esse coração, vamos pedir agora ao Senhor esse coração, como o pastor Eibe fez. Nós vamos soltar só uma musicazinha enquanto eu vou estar orando. Você vai cantando, tomando posse dessa música, dizendo, Senhor, me dá, me faz, me quebra, faz o que quiser, mas eu quero ser segundo o seu coração. Eu quero, Senhor. Pode soltar. E você fecha os seus olhos, não fica olhando para a minha beleza, tá? Não olhe para a minha beleza, brincadeira. Olha para Jesus agora. E você vai analisar, você vai pedir. Vem, Espírito Santo, fala conosco nessa tarde. Fala conosco, a sua palavra diz, sonda-me, o Senhor me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, mostra se nós temos ou não um coração de um bom pastor. Mostra para nós, Senhor. Faça a sua oração, queridos. Só está aqui você e o Papai do Céu. Eu creio que Ele está atento para ouvir as nossas orações individualmente. Ele nos ouve individualmente. A Bíblia diz, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Sabe, queridos, a única coisa que vai permanecer para sempre são as vidas. Por isso que é tão importante a gente desejar ardentemente esse coração. A ovelha, ela precisa de cuidados e Deus confiou elas a ti, a nós. Senhor, quebra nossa vida, faz o que quiser. Eu particularmente me coloco na sua Deus, na sua presença, para o Senhor me quebrar, tirar tudo e me faça segundo o seu coração. Não quero ser fingida. Não quero, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. E eu creio que meus irmãos também, Senhor. Nós te agradecemos. Marca-nos com o teu amor. Que os rastros que nós possamos deixar onde passarmos é rastro de amor, cuidado, sabedoria, amor sacrificial por cada pessoa que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus. Amém.